E vamos continuar com as nossas dicas de departamento pessoal, cálculos de folha de pagamento, e o assunto de hoje é faltas e atrasos. Quando o empregado falta sem nenhum documento que comprove o motivo da sua falta, né, e a gente diz que as faltas foram injustificadas, não, sem motivo justificado. E aí, além da falta, o teu empregador, ele pode descontar também o descanso semanal remunerado da semana. E aí pode ser um único domingo, ou se naquela semana tiveram feriados, a gente pode descontar também o feriado. Então uma falta pode se multiplicar e virar 2, 3 faltas ou até mais, dependendo da semana. E aí, quais são os motivos pelo qual o empregado pode faltar e não ser descontado, não ter prejuízo no salário? Até 2 dias ele pode faltar em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por 5 dias em caso de falecimento de filho, na primeira semana. Por 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue. Até 2 dias consecutivos para alistamento militar. No período de tempo em que ele estiver cumprindo as exigências militares também. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de vestibular. Pelo tempo que se fizer necessário quando ele tiver que comparecer em juízo, tá? Vai lá numa audiência. E pelo tempo que se fizer necessário se ele fizer parte de sindicato, se ele for representante sindical, tá? Então esses são alguns motivos, alguns não, são os motivos que a gente pode usar, além de atestado médico, né, que não está descrito aí, mas por doença, por atestado médico, são alguns motivos que ele pode trazer um documento comprovando o motivo da sua falta. Se ele passar mal e, porventura, ele não foi ao médico, não pegou um atestado, ou ele faltou algumas horas, não pegou uma declaração, essa falta é considerada injustificada e o empregador pode descontar a falta e, além da falta, o descanso semanal remunerado. Em caso de atraso, existe uma tolerância por lei, pelo artigo 58 da CLT, que pode existir uma tolerância de 5 a 10 minutos de atraso no registro do ponto. Fica a critério da empresa, e da convenção coletiva. Mas, se porventura você tem uma tolerância de 10 minutos e você se atrasa 11 minutos, você vai ser descontado 11 minutos, porque a tolerância era só de 10. Tá? Então, se você é contratado para chegar às 8 horas, você chegou às 8h11, você será descontado 11 minutos. Se você chegar às 8h10, você está dentro da tolerância. Passou desse tempo, você será descontado, tá bom? Porque a tolerância é de 10 minutos. Então, vamos aos cálculos agora. O empregado tem um salário contratual de 2.200 e a carga horária mensal é de 220 horas por mês. Você identificou no cartão de pontos que houve 2 faltas sem justificativa. Então, você já anotou aí que tem 2 faltas. E 1h30 de atraso. A empresa desconta apenas o valor correspondente ao dia e o atraso. Ela não desconta o DSR, tá? Então, essas informações a gente vai levar para realizar a atividade. O primeiro passo, você calcula o valor da falta. Como é que a gente calcula o valor da falta? Eu preciso saber quanto ele ganha em um dia de trabalho. Ele não faltou um dia? Então, eu pego o salário e divido por 30. Bruna, sempre divide por 30? Até quando os meses são de 31 e 28? Sim. Em departamento pessoal, para a gente saber um dia de trabalho, a gente divide sempre por 30. Então, divide por 30 e multiplica pela quantidade de faltas sem justificativa. Vamos olhar lá no problema? Quantas faltas sem justificativa ele teve? 2 faltas. Então, vamos aqui. 2.200, que é o salário, dividi por 30 para descobrir quanto ele ganha em um dia e multipliquei por 2 porque ele teve 2 dias de falta. Então, o total de faltas desse cara é 146,67, já sei uma parte do problema. Agora eu vou calcular os atrasos, né? Quantos atrasos ele teve? Ele teve 1h e 30 minutos de atraso. Então, vamos voltar. Para eu descobrir 1h, como é que eu faço? A gente não aprendeu? Eu disse aqui para você que esse empregado trabalha 220 horas no mês, tá vendo? Então, ele é um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, tá? Então, vamos descobrir quanto é o valor de 1h dele. Salário dividido por 220. Quanto é o salário dele? E vezes a quantidade de atrasos, né? Para saber a quantidade de horas de atraso. Então, eu divido 2.200 por 220, multipliquei por 1 porque ele só teve 1 hora de atraso. Então,
R$10 é o valor de uma hora dele e uma hora de atraso também R$10. E agora eu preciso descobrir os minutos. Ele não teve só uma hora de atraso, ele teve 1 hora e 30 minutos. Então vou lá. Para eu descobrir o minuto, eu divido o salário contratual por 220 e vou encontrar uma hora. Divido a hora por 60, vou descobrir um minuto. E aí multiplico pela quantidade de minutos no mês que ele teve de atraso. Então, ó, 2.200 dividido por 220 dividido por 60. O que eu encontro aqui eu multiplico por 30, porque ele teve 30 minutos de atraso. Tá aqui. Então, vou descobrir que 30 minutos de atraso correspondem a R$5. Então, ele tem R$10 correspondentes a 1 hora de atraso e R$5 correspondente a 30 minutos de atraso. Vou somar os dois. 1 hora mais 30 minutos, R$15 é o desconto correspondente ao atraso. O desconto correspondente às duas faltas é R$146,67. Se eu somar total de faltas com atraso, vai dar R$161,67. Mas no contra-cheque a gente coloca separado, tá? Só para você saber para o cálculo dos impostos. Então, no contra-cheque, tá aqui, ó. Eu coloquei salário 30 dias, tá vendo? Duas faltas correspondente a R$146,67. E o atraso aqui, que eu não indiquei, mas a gente indica que é de 1 hora e 30 minutos, tá? R$15. Se ele tivesse descanso semanal remunerado, seria o correspondente ao valor de uma falta. No caso aí, duas faltas não são 146 e 37 e 67, desculpa. Então, ele seria descontado, se fosse o descanso semanal remunerado, eu colocaria aqui uma outra linha, descanso semanal remunerado, e colocaria aqui o desconto de 73 e 33, tá? Mas essa empresa disse que não desconta o descanso semanal remunerado, então a gente tira ele daqui. E vamos aos descontos agora dos impostos, porque antes de eu fazer o cálculo dos impostos, eu preciso diminuir a falta e o atraso. Eu não posso descontar dele faltas e atrasos do dia que ele não faltas e atrasos. Eu não posso descontar INSS, imposto de renda, de dias e nem recolher o FGTS dos dias que ele faltou e nem das horas que ele perdeu. Então eu preciso diminuir isso para fazer o cálculo. Então olha só. Vamos calcular. A base de cálculo é o somatório dos vencimentos com incidência do INSS menos a faltas e atrasos, tá? Com o limite, só que esse valor aqui também, deixa eu tirar isso daqui. Menos as faltas e atrasos, até o limite máximo de contribuição do INSS, que é R$ 7.087,22, que é aquele máximo de desconto que a gente tem da tabelinha do INSS, que aliás eu tenho que colocar ela aqui para a gente ver também. Peraí. Deixa eu abrir aqui para vocês. O que ele está falando é que vai até R$ 7.087,22, olhando na tabela do INSS, e o máximo de desconto que eu tenho de INSS é R$ 828,39. Tá? Voltando aqui. A base do meu INSS, nesse caso, é o meu salário, conforme está aqui, ó. Somatório de vencimentos de incidência do INSS, que seria aqui no nosso caso, só tem salário, não tem hora extra, não tem adicional, não tem nada. Então é 2.200 menos as faltas e atrasos que a gente viu aqui, ó, que teve um total de 161,67, que eu vou encontrar a base do meu INSS, que é 2.038,33. Esse valor que eu vou usar para consultar na minha tabela do INSS para saber qual é a alíquota a aplicar. 2.081 está aqui. Então, a alíquota é de 9% com a parcela a deduzir de 18,18. Então, está aqui. 9% menos 18,18 deu 165,27. A base do cálculo do FGTS, nesse caso, é o total de vencimentos menos as faltas e atrasos também. Vai ser igual aqui à base do INSS, 2.038,33, tá? Em cima desse valor eu aplico 8%, o recolhimento do FGTS vai ser de 163,67. A base de cálculo do meu imposto de renda é a base do meu INSS menos o INSS, deu 1.873,06. Só que a gente já sabe que para cálculo do imposto de renda ele tem que partir de um valor de 1.903,98,
que não é o nosso caso, então ele não tem desconto de imposto de renda nesse caso. No contra-cheque, vai ficar da seguinte forma: salário 30 dias, 2 faltas de 146,67, atraso de 1h30, R$15, INSS 9%, não tem imposto de renda porque ele ganhou menos, né? E aí aparece aqui o total de proventos 2.200, total de descontos 326,94, valor líquido 1.873,06 e as bases estão aqui indicadas no meu contra-cheque. Vamos fazer um exercício juntos agora. Deixa eu tirar esse cara daqui. Vamos fazer um exercício juntos. Realize o demonstrativo de pagamentos. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Realize o demonstrativo de pagamentos. Um empregado recebe o salário de R$ 3.500. Ao verificar o registro de ponto, identificamos 2 faltas, além de 3 horas e 20 de atraso. Ele trabalha 220 horas no mês e a empresa não desconta o descanso semanal remunerado. Realize o demonstrativo de pagamentos com os devidos descontos. Utilize o demonstrativo de pagamento disponível. Então, vamos lá. Já botei aqui que o empregado, salário de 30 dias é de 3.500. Eu posso até fechar aqui porque ele não tem informação de hora extra e nem informação de adicional de coisa nenhuma a mais, então o salário dele é esse. O que ele vai ter é desconto. Então eu já sei que eu verifiquei no registro de ponto dele e ele teve 2 faltas, além de 3 horas e 20 de atraso. Então vamos ver as faltas. Eu falei para vocês que para eu calcular a falta eu tenho que pegar o salário, que é 3.500, e dividir por 30, porque eu preciso descobrir quanto ele ganha em um dia. Então vou pegar aqui. Quanto ele ganha em um... Deixa eu formatar aqui as coluninhas que a gente vai usar para ficar com vírgula 00. Então vamos lá. Então vai dar um dia de trabalho dele, vai dar 116,67. Só que ele não faltou 2? Isso aqui, ó, deixa eu corrigir aqui e botar aqui um dia. Vou botar um dia de trabalho. Um dia de trabalho é esse valor, tá? 2 faltas, vou botar aqui. 2 faltas, então, vai ser, vou botar aqui também, esse valor multiplicado por 2. Vou colocar aqui o cálculo também. Falta vezes 2. Pronto. Pronto, fica mais ilustrado assim. Então, 2 faltas, dias de trabalho vezes 2, eu já posso até colocar aqui, ó. 2 faltas. Já sei o valor de 233,33. Acabei? Não acabei, porque ele teve 3 horas e 20 de atraso. Então, vamos ver os atrasos. Para eu saber o atraso, eu vou descobrir quanto ele ganha em minuto. Lembra que eu falei que para saber quanto ele ganha em minuto, e também ele teve 3 horas. Então, eu preciso, a primeira coisa de tudo aqui é calcular o valor da hora. 1 hora, então eu vou botar aqui. Como é que eu calculo o valor da hora? É o salário. Eu disse para vocês que ele trabalha 220 horas no mês, dividido por 220. E aí eu vou colocar aqui, ó. Encontrei 1 hora. 1 hora dele vale R$ 15,91. Quantas horas de atraso ele teve? 3 horas. 3 horas. Então, a gente vai pegar 1 hora vezes 3. Vou colocar aqui. 1 hora vezes 3, porque ele teve 3 horas. Ok? Só que ele, além das horas, ele teve 20 minutos de atraso. Então, agora eu preciso calcular 1 minuto. Para eu calcular 1 minuto, eu pego o valor da hora, eu vou fazer o completo, né? Pego o salário, divido por 220, que é o valor da hora, e divido por 60, que aí eu divido a hora e transformo ela em minuto. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Dividido por 220, dividido por 60.
0,27. Deixa eu até ver se isso aqui está certo. Aqui deu um erro aqui no Excel, deixa eu ver de novo. Dividido por 220, dividido por 60. 0,27, tá certo. Só que ele teve quantos minutos? 20 minutos. Então, vamos lá. 20 minutos. Então, aqui, ó, é 1 minuto vezes 20. Ok? Então, aqui 1 minuto vezes 20. Vou ter aqui R$5. R$5,30, tá? Esse é o valor dos 20 minutos de atraso. Então, as informações que eu preciso guardar aqui são essas, né? Que é o total de minutos. Ele tem 20 minutos, ele tem 3 horas e ele tem 2 faltas. Essas informações aqui eu preciso jogar para cá. Então, vamos lá. Ele teve atraso de 3 horas e 20. Quanto que vai ser? Eu vou somar. Total de atraso, né? Total atraso. Vou tirar esse igual daqui. Vou botar aqui embaixo. Total atraso. Total de atraso, então, vai ser o valor de 3 horas, né? 47,73 mais 5,30. Isso aqui vai dar... O total de atraso dele aqui vai ser 53,03. Só que não foi só isso, né? Para eu fazer o cálculo aqui, total falta mais atraso. Aí a gente vai colocar aqui, ó, vai somar total da falta mais o total do atraso. Vai dar 286,36. E aí a gente vai calcular a base do INSS, para poder fazer o cálculo dos impostos. Como é que a gente calcula a base do INSS? Antes de tudo, eu pego o total de... A gente viu lá o total de proventos, né? Que ele tem incidência de INSS. Então, é 300, eu vou botar aqui, tá? 3.500 menos as faltas e os atrasos. 286,36. Isso aqui vai dar igual, aí eu vou colocar aqui do ladinho, menos as faltas e os atrasos, vai dar 3.213,64. Esse valor eu vou consultar na tabela do INSS. Então, 3.213,64. 3.213,64 tá aqui, ó. Na alíquota de 15% com a... Opa, desculpa, eu tô na tabela errada. 3.213,64, tá aqui a tabela do INSS, tá aqui na alíquota de 12%, menos a parcela a deduzir de R$91. Então, 12%. Desculpa, gente, o cachorro latiu. INSS 12%, menos a parcela a deduzir de R$91. Então, vamos lá. 3.213,64 vezes 12%, menos a parcela a deduzir de R$91. Está aí indicado para você. Vamos fazer o cálculo aqui. Vezes 12%, opa, desculpa, 12%, menos R$91. Corrigindo aqui, botando o formato de dinheiro, 294,64 é o desconto do INSS, 12%. Valor 294,64. Somando o total de descontos... Ah, não, ainda temos que calcular o imposto de renda. Já posso colocar aqui, já até coloquei que a base do meu FGTS aqui vai ser a mesma do meu INSS e calculo aqui os 8% de recolhimento. Então, em cima desse valor, vezes 8%,
é o valor do recolhimento do FGTS. Vamos ao cálculo do imposto de renda. Base do cálculo do imposto de renda vai ser a base do meu INSS, qual é? 3.213,64, menos o desconto do INSS, que é 294,64. Ok? Para esse valor, a gente vai fazer o cálculo aqui. Opa, desculpa. A base do meu imposto de renda é 2.919. Então, vamos olhar na tabela, 2.919. 2.919 está onde? Passou de 7,5. Tá aqui, ó, 2.919 vai estar, então, na alíquota de 15%, com a parcela a deduzir de R$ 354,80. Então, a alíquota aqui vai ser de 15%. Vamos ao imposto de renda. Então, aqui a gente vai ter 2.919 vezes 15%. Já até esqueci o valor que eu não decoro nunca. 2.919 está aqui, 15%, 354,80 é a parcela a deduzir. 354,80 é a parcela a deduzir. Então, isso aqui vai dar R$ 83,05 é o desconto do imposto de renda. É o valor do desconto de imposto de renda. O desconto é só a gente somar todos os descontos, né? Vou descobrir o total de descontos. E quanto ele vai perceber na conta dele, ele vai ver que vai receber na conta, vai ser R$ 2.835,95. E aí eu terminei esse problema. Vamos ao próximo problema. Realize um demonstrativo de pagamentos. Um empregado recebe o salário de 4.700, já até vou colocar aqui, salário 30 dias, 4.700. Posso até já fechar aqui, porque ele não teve nenhum outro recebimento por enquanto. Recebe vale transporte no valor de 350. Já até vou colocar aqui para poder saber qual é o menor valor. Vale transporte no valor de 350. Ele recebe vale alimentação no valor de 400. Vale alimentação no valor de 400. Trabalha 220 horas, o empregado faltou um dia, trabalha 220 horas, está repetindo aqui, né? Realiza o demonstrativo de pagamentos. Ele faltou um dia, uma falta. Vou botar aqui. Ok, uma falta. Então, vamos calcular. Primeira coisa que a gente vai calcular, a falta. Então, qual é o valor da falta dele? Eu tenho que descobrir quanto ele ganha em um dia de trabalho. Então, vou colocar já aqui do lado. Uma falta, 4.700, dividido por 30. Vou botar aqui multiplicado por 1, porque se ele tivesse duas faltas, eu ia multiplicar por 2. Então, multiplicado por 1, vai dar, então, aqui... Deixa eu formatar aqui o número. Então, vai dar 156,67, é uma falta. Uma falta, 156,67. Ok? Pronto, fechamos essa parte. Só falta depois descontar da base do INSS. Então, vamos lá. Vale transporte. Eu sei que o vale transporte, se não tiver nenhuma mudança na convenção ou se a empresa não fizer nada de diferente, é 6% do salário limitado ao valor do vale. A gente desconta um menor valor. Então, vou pegar aqui, vale transporte, 4.700 vezes 6%. Isso aqui vai ser igual
282. 282 é um valor menor do que 350. Então, o valor do desconto de vale-refeição, vale-transporte é sempre o menor valor. Então, nesse caso, vai ser o valor de 6%, 282. Ok? O vale alimentação, se eu não disser nada de diferente, se não disser nada diferente na convenção coletiva ou em nenhum outro lugar, o vale alimentação vai ser 20% diferente do vale transporte, é do valor do vale. Então, ó, é R$400 vezes 20%. E aí eu vou colocar aqui, R$400 vezes 20%. R$80 é o valor do desconto do vale alimentação, nesse caso, 20%, R$80 é o desconto. E agora eu vou partir para os impostos. A base do INSS, para eu calcular, eu falei para você, nem vou colocar mais aqui porque eu já coloquei no anterior, que eu preciso descontar a falta. Então, a base do INSS vai ser o total de proventos menos as faltas e atrasos se ele tiver. Então, tá aqui, menos as faltas e atrasos. Eu não sei, esse cara aqui, se eu não falei que ele tem desconto de imposto, desculpa. Já que eu não disse que a empresa não desconta o DSR, a gente errou aqui, precisamos, deixa eu tirar daqui e botar para cá, precisamos fazer o cálculo do descanso semanal remunerado. Vou até tirar isso daqui. Do descanso semanal remunerado, que a gente vai botar aqui, tá? Aqui ficou meio tortinho, mas não... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vou fazer o seguinte, vou botar para baixo, que aí não vai dar problema. Isso. Eu tiro daqui, a gente bota o DSR aqui. A gente bota o DSR aqui. DSR vai ser o valor de um dia de trabalho, porque eu não disse para você que é uma semana específica que tem feriado. Então, você vai botar aqui o DSR também, que vai ser o mesmo valor de uma falta. Então, aqui, na hora da gente diminuir... Ih, a coisa ficou errada aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto, agora tá certo. Não tá certo nada, ela tá pegando a fórmula do anterior. Deixa eu ajustar, porque senão vai dar uma confusão danada. Então, aqui é isso aqui. Pronto, agora tá tudo certo. Então, aqui, ó, faltou a gente falar do DSR. Se eu não disse que a empresa não desconta, é porque ela desconta, porque por lei ela tem que descontar, tá? Ela tem a opção de não descontar, mas se eu não falei nada, a gente desconta. Então, aqui na base do INSS, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do total de proventos, menos a falta e menos o descanso. Se eu estou descontando dele, eu não vou calcular em imposto de renda e nem INSS, nem FGTS em cima disso. Então, aqui a gente diminuiu a falta e o DSR, tá? Deu 4.386,66. Essa é a mesma base do FGTS, já posso calcular aqui os 8%. Vai dar 350,693, e aí eu vou agora na tabela do INSS, 4.386, qual é a alíquota que eu vou aplicar? 4.386 está aqui, ó, 14%, com a parcela a deduzir de 16382. Então, vamos lá, INSS, 14% com a alíquota de 16382. Vou botar aqui, já sabem como calcular, agora eu não vou fazer de novo não, mas vamos lá. 4.386,66 vezes 14% menos 163,82. Tá aqui o cálculo. Agora eu já sei o desconto do INSS, vou calcular a base do meu imposto de renda. Base do INSS menos o INSS. Dá 3.936. 3.936, vou olhar na tabela. 3.936 está aqui, ó, 22,5%. Parcela a deduzir, 63613.
base vezes 22,5% menos a parcela de deduzir de 63613. Desconto do imposto de renda desse cara, 249,55. Total de descontos, somo todos os descontos. Somei. 1.375 é o total de descontos. O que ele vai perceber na conta dele é o total de proventos, que é o líquido, né? Menos o total de descontos. 3.324,80. E aí encerramos a nossa atividade de hoje. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Tchau, tchau!